Morihei Ueshiba é um nome muito conhecido no mundo das artes marciais. Conhecido pelos praticantes de Aikido como o Sensei, ou o Grande Professor. Uma de suas últimas criações foi o Takemuso Aiki, fonte de iluminação espiritual e um Budô muito poderoso. Além de seus discípulos, poucos mestres de Aikido seguem essa filosofia pelo mundo. Mas no Brasil, o Shihan Wagner Bull, que possui o título de Sétimo Dan, treina incansavelmente essa técnica e pratica essa arte todos os dias ao lado de seus alunos no Instituto Takemuso. O mestre Wagner Bull é o mais antigo praticante brasileiro e foi o primeiro latino-americano a receber o título de Shihan, PhD em Aikido, oficialmente pela Central Mundial de Aikido no Japão, o Aikikai Honbu Dojo. Se inscreva no canal, curta nossos vídeos e não se esqueça do sininho para ficar por dentro de tudo que rola no mundo do Aikido. O local de treinamento do Aikido deve ter um ambiente templário, pois é onde você vai treinar, aprender a ter equilíbrio, harmonia e ser feliz. Para isso é preciso reverberar com o Ki, com a energia do universo. Quem quer ser professor, liderar um grupo de treinamento de Aikido e ainda não conhece o suficiente, não pode ensinar, deve ter a humildade de se colocar em um processo de aprendizado. Senão vai acontecer a situação de um cego conduzindo um cego, sem resultado concreto, né? E ainda mais, desmoralizando o caminho marcial. Que quem vai lá e assiste um treino desse vai dizer, isso aí não funciona para nada. Isso infelizmente está acontecendo, né? Aikido é uma coisa maravilhosa, é um caminho que vai ensinar o estudante a se defender de qualquer tipo de conflito danoso para ele, vai desenvolver a intuição, a sensibilidade, né? E ele vai atingir espiritualidade. Se ele for uma pessoa religiosa, ele vai ser ainda mais religioso, porque vai ficar sensível e vai perceber, vai sentir o mundo espiritual. Quem pensa que treino de Aikido se trata de meras coreografias, da pessoa ficar dançando, ficar fazendo movimentos, está longe do entendimento da arte, né? Não se trata nem de uma mera defesa pessoal, onde fica usando torções, né? Ou golpes traumáticos, soco, etc. Nada disso. Quem quer acreditar nisso vai perder seu tempo, né? E anos de treinamento. Fica acreditando numa ilusão. Infelizmente, existe gente boa ensinando Aikido no Brasil, mas tem muita gente que devia ser aluno e não se colocar como mestre. Investigue bem onde você vai começar. Veja quem é o professor, veja com quem ele treinou, né? Converse com os alunos, assista uma aula, veja se os alunos realmente conseguem fazer aquilo que esse pseudo professor está ensinando, né? Cuidado! Aikido é uma maravilha, mas no lugar certo.
山からなほら谷底を見ればはいほらおいさえ
tenho 59 anos, sou engenheiro eletricista e natural de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Em dezembro deste ano, farei 11 anos que treino Aikido. Atualmente, minha graduação é de Shodan. Após 11 anos de treino, eu vejo que o Aikido é uma arte marcial esteticamente muito bonita de se ver. Olhando nos vídeos no YouTube, a gente vê senseis fazendo técnicas fluídas, harmônicas e até mesmo belas. E até então eu achava, nossa, isso que é muito bonito, é isso que eu quero fazer também. Mas aí veio a pandemia e essa pandemia do Covid provocou profundas dores em muitas famílias no mundo. E para mim, em relação ao Aikido, foi uma oportunidade muito bonita, pois eu pude me aproximar mais do Sensei Wagner Bull e para entender o que significava aquilo que ele falava nas suas lives. Para mim era muito difícil ouvir, presenciar as lives e não entender o significado das palavras do Sensei Wagner. Então resolvi me arriscar e ir ao instituto, me aproximar do Sensei Wagner para ver o que é esse novo, entre aspas, novo Aikido, né? Que ele chama de Takemuso Aiki, que seria o último estágio do O-Sensei. E isso foi uma coisa para mim muito interessante, pois eu percebi que o Aikido, ou essa forma de trabalhar o Aikido, feita pelo Sensei Wagner, tinha uma coisa muito diferente, distinta do que eu até então havia visto em vídeos. Poucos mestres eu via isso que o Sensei estava fazendo agora, né? Que é o que eles chamam de non-touch. E isso me intrigava, mas eu não havia ninguém aqui no Brasil, até então, que fazia as mesmas coisas que o Sensei Wagner estava fazendo. Bom, eu acredito que o mais importante é não ter preconceitos, é ter uma mente livre, limpa e despojada de qualquer valor assim, em relação ao que a outra pessoa está fazendo. Senão é difícil a gente compreender qual é a mensagem que essa pessoa quer nos passar. Foi assim que eu agi e assim que eu tenho feito ao longo desses 11 anos de treinamento. Instituto Takemuso, O-Sensei no Ie, ensino de Budô marcial, Aikido tradicional e caminho de iluminação espiritual. Na casa de Morihei Ueshiba, treina-se o Aikido como ele fazia, como um Budô, com marcialidade eficiente como defesa pessoal e um caminho de iluminação espiritual, e não como uma mera dança, ou uma terapia mental e corporal. Aikido é um processo de luta que contém a essência de todas as religiões tradicionais. Ensina a sinceridade, a gratidão, o amor, o equilíbrio e a harmonia, levando à felicidade. Shihan Wagner Bull.